Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem como título Lições de Lázaro. O texto bíblico encontra-se em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, que diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, o texto bíblico relata a história do rico e Lázaro, contada por Jesus, e ela nos traz diversos conceitos do outro lado. Por ter sido contada pelo próprio Mestre, ela deve definir a nossa cosmovisão do pós-morte. Aqui podemos extrair algumas lições para o nosso viver. Primeira lição: não é pobreza ou riqueza que define aonde passaremos a eternidade. Aqui nós entendemos que há 2 lados do outro lado: o lado da alegria e o lado do sofrimento. O que é que define para qual lado iremos? Analisando a palavra de Deus, nós verificamos que o rico morreu e foi para o lado ruim, o lado do sofrimento. 3 motivos contribuíram para que ele fosse para o lado do sofrimento. O primeiro, no versículo 19, nós vimos que ele decidiu a sua vida à incessante busca do prazer. Segundo, o versículo 21 diz que era um homem egoísta, sem amor ao próximo, sem misericórdia por ninguém. Terceiro, o versículo 30 diz que era um homem que desprezava as sagradas escrituras. Só isso não basta, pai Abraão, disse ele, desdenhando da palavra de Deus. E também jamais havia se arrependido dos seus pecados. Já o Lázaro morreu e foi para o lado bom, pelos seguintes motivos. Primeiro, segundo a Bíblia, seu nome significa
aquele a quem Deus tem ajudado. Segundo, nós vimos no versículo 22 que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que este é o sinal de que ele foi aprovado por Deus. Já em Gálatas 2, versículo 16, diz: todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Terceiro, em Tiago capítulo 2, versículo 21 a 23, diz que Lázaro morreu e foi levado para o lado em que Abraão estava. Ora, sabemos que Abraão era amigo de Deus, logo podemos deduzir que Lázaro também era amigo de Deus. Segunda lição: a árvore fica aonde cai. Pois bem, queridos ouvintes, nesta lição nós podemos verificar 4 situações. A primeira, o versículo 22 diz que Lázaro caiu para o lado bom e lá ficou. Segundo, o versículo 23 diz que o rico caiu para o lado ruim e lá ficou. Terceiro, porém, o versículo 26 diz: entre os dois lados há um grande abismo que os separa, impedindo que passem de um lado para o outro. Quarto, portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, de acordo com a parábola, a árvore fica aonde cai, e nada pode mudar nessa situação, nem mesmo as missas, penitências ou quaisquer outros tipos de rituais em favor dos mortos. Nada pode mudar esta situação. Terceira lição: nenhuma mensagem virá do outro lado. O homem rico pede então ao pai Abraão que mande Lázaro à casa de seus irmãos para avisá-los do grande mal que os espera. Eles certamente também eram ricos e viviam no mesmo estilo de vida que ele viveu. Mas o pai Abraão não atende o seu pedido e o lembra que os seus irmãos têm em casa uma cópia da lei de Moisés e os profetas, isto é, as sagradas escrituras, que contém todos os avisos necessários para se evitar o inferno, aos quais eles devem dar ouvidos. Resumindo, nenhuma mensagem virá do outro lado, pois as Escrituras Sagradas já contêm todos os ensinamentos necessários à salvação. Quarta lição: ninguém virá do outro lado. O homem rico, no entanto, trata com desdém as Escrituras Sagradas. Só isso não basta para Abraão, e pede que Lázaro vá pessoalmente à casa de seus irmãos para que eles se arrependam de seus pecados. Abraão, porém, responde que ninguém virá do outro lado para nos ajudar, seja da forma que for, seja como um fantasma, aparição, espírito ou algum ressuscitado entre os mortos, por Deus ou pela medicina. Pois se as pessoas não dão ouvido às Escrituras Sagradas, não crerão, não se arrependerão de seus pecados e não alcançarão a salvação de nenhuma outra maneira. A fé salvífica vem somente pelo ouvir a palavra de Deus. E você, querido ouvinte, já decidiu em qual lado você vai ficar? Existem 2 lados, o lado do rico e o lado de Lázaro. A escolha é somente sua, querido ouvinte. E este é o momento. E para concluir, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, a mensagem esclareceu 4 pontos que devemos utilizar para a nossa edificação. Primeiro,
Não é riqueza ou pobreza que define a nossa salvação, mas a fé em Jesus e o nosso relacionamento com Ele. Segundo, a árvore fica aonde cai. Depois de morto, ninguém muda de situação. Não importa quantas missas ou rituais se façam. Terceiro, nenhuma mensagem vem do outro lado, pois todas as mensagens que a humanidade precisa para ser salva já estão nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Quarto, ninguém virá do outro lado, pois o arrependimento e a salvação oferecida por Deus só podem ser alcançadas pela fé. E a fé salvífica só pode ser alcançada ao se dar ouvido à Palavra de Deus. Amém? E que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta mensagem esclarecida aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é clara. A Tua palavra, Senhor Deus, nos edifica. A Tua palavra, Senhor Deus, nos dá o entendimento necessário para a nossa salvação. E é por isso que neste momento, ó Pai, nós te pedimos que venha nos abençoar mais uma vez. Todos nós, Senhor Deus, que ouvimos a Tua palavra neste momento, para que possamos, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, estar cada vez mais inspirado, estar cada vez mais com saúde, disposto, Senhor Deus, para continuar a Tua obra aqui na terra. Muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede. Que ele se cumpra em nós, Senhor Deus, de acordo tão somente com a Tua vontade, ó Pai. Fica conosco, Senhor Deus. E os nossos visitantes, ouvintes, Senhor Deus, que ainda não reconheceram que somente Jesus é a solução de suas vidas, Senhor Deus. Que neste momento, Senhor Deus, eles deem uma oportunidade a Jesus. Que eles promovam, Senhor Deus, um encontro especial com Jesus. E que o aceitem, Senhor Deus, como Senhor e Salvador de suas vidas. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor.